A gente que tem horta sabe que tem dificuldade, que dá problema. E aí quando surge o problema, muitas vezes a gente fica tentando achar solução no erro e no acerto. Tenta isso, não dá, tenta aquilo, não dá, e nisso o tempo vai passando, você vai gastando dinheiro, e é aí que muitas vezes você acaba desanimando e se frustrando e abandonando a sua horta, abandonando a sua atividade. Porém, se você tem um problema e você sabe qual é o problema, fica muito mais fácil de você acertar a solução, porque aí você vai saber como solucionar. Mas para você saber qual que é o problema, muitas vezes você precisa ter um conhecimento das bases da ciência agrícola. Saber como é que funciona o solo, principalmente o seu. Quais são as características do seu solo? O que o seu solo está oferecendo de vantagem para suas plantas? Quais são as grandes dificuldades do seu solo? O que sua planta precisa? Então, se você tem um conhecimento mais fundamentado, você mesmo vai conseguir ter autonomia, independência, para que a hora que surgir um problema, você conseguir diagnosticar e achar essa solução. E é isso que faz diferença entre uma pessoa que fica atrás de dicas, né? Que você vai solucionar aquele problema, mas não vai entender o porquê que aquilo ali resolveu. E na próximo problema você vai ter que ir atrás de outra dica, procura daqui, procura de lá. Mas se você sabe, você mesmo vai poder solucionar. Eu sou Mariana Cantoni, sou engenheira agrônoma aqui do Verde Ensina. Eu estou trazendo uma série de aulas sobre fundamentos básicos do solo para ajudar pessoas que querem aprender esses fundamentos básicos, mas que são matérias e conhecimento que muitas vezes só estão disponíveis para quem fez uma faculdade ou fez um colégio técnico. E para a maioria das pessoas, às vezes, fica difícil ter acesso a isso. Então, eu vou tentar passar para vocês numa linguagem mais clara, numa linguagem simples que todo mundo possa entender. E assim, você vai ter esse conhecimento. Na aula anterior, eu mostrei para vocês como que o solo é formado. Então, a partir de uma rocha, através de um processo chamado intemperismo, onde muitos agentes vão agindo ao longo de muito tempo para poder ir triturando, né, quebrando essa rocha em partículas menores até formar o solo. E eu falei para vocês também que o solo aqui do Brasil e os solos tropicais, subtropicais do mundo inteiro também tem essa característica. Por ter muita intensidade de chuva, muito calor nessas regiões, o solo, que antes era rico em nutrientes que são essenciais para as plantas, como nitrogênio, potássio, cálcio, todos esses aqui, eles foram sendo lavados, lixiviados, né? Então a chuva vem e vai carregando para as águas subsuperficiais, lençol freático, e vai levando embora. E o que fica mesmo no solo, nesses solos tropicais, são somente aqueles nutrientes, aqueles elementos químicos, minerais que são mais resistentes a esse processo. E que são eles principalmente o alumínio e o ferro. Então, se você que está me ouvindo está aqui no Brasil, tem o seu solo aí, provavelmente, né, o seu solo é um solo que já perdeu essa capacidade, esses nutrientes aqui que são essenciais para as plantas, e atualmente é um solo rico em alumínio e ferro. E nessa aula aqui de hoje eu vou mostrar para vocês o que significa de positivo e de negativo de um solo assim, quais são as características e o que a gente tem que fazer para poder melhorar isso, tá? Então vamos conhecer isso agora. Então, se o seu solo é aqui do Brasil, se o seu solo é tropical ou subtropical, muito provavelmente aí mais de 90% de chance dele ser rico em ferro e alumínio. O ferro, tá? Ele é um nutriente essencial para a planta precisa dele. Então aqui no Brasil a gente não aduba não aduba a planta com ferro, porque já tem bastante lá no solo. Então é uma vantagem para nós. Porém, a gente tem também muito alumínio e isso não é bom. Isso não é bom por dois motivos, olha só. Primeiro, o alumínio, quando está em excesso no solo, ele causa uma intoxicação nessas raízes. Ele tem uma toxicidade, ó. Ele é tóxico, tá?
Olhe esse experimento que eu vou colocar aqui na tela, onde foi testado doses crescentes de alumínio e colocado nas mudas de cafeeiro. Então veja, conforme vai aumentando a dose de alumínio aplicada nesse solo, crescendo essas plantinhas aí, foi diminuindo o tamanho da raiz e também da parte aérea dessas folhas do cafeeiro. E quanto menor for a raiz, menor a capacidade dela ocupar, menor a capacidade dela de absorver os nutrientes. Se eu tenho mais raízes, eu tenho uma maior capacidade de puxar água, de puxar nutriente, não é? Eu sou alta, eu tenho 1,80 m. Eu tenho mais capacidade de procurar algo lá em cima, no armário. Uma pessoa de 1,5 m não vai alcançar lá. Então, quanto maior, mais longe você vai chegando. E as raízes também. Então, as raízes, quanto maior ela for em profundidade, lateral, também é melhor. E a parte aérea também. Quanto mais folha, é mais área para fazer a fotossíntese, para fazer a assimilação de luz, né? Então vai criar mais açúcar, vai ter maior atividade da planta do que ela tendo pouquinha folha. Então veja, quando a gente tem muito alumínio no solo, isso é tóxico para as plantas. E provavelmente o seu solo aí é um solo que tem também essa toxicidade. Outra coisa também, quando a gente tem muito alumínio no solo, esse alumínio a gente chama ele de acidez potencial. Então, o solo, né, o solo tropical, subtropical, eles já são mais ácidos. Ácido é quando o pH do solo ele é menor aí que 6, 6,5, então ele é mais ácido, tá? E esse alumínio, ele é uma acidez potencial, por quê? Acidez é sempre quando tem um H+. Olha só que eu vou explicar. É simples, tá? Não precisa assustar com as letras, ó. Então, quando a gente tem alumínio no solo, o alumínio ele é representado assim, tá? Ó, o alumínio. Mas quando ele entra em contato com a água, vai acontecer uma reação que vai virar, né, o hidróxido de alumínio aqui, ó, e vai liberar 3H+. Quanto mais H+ tiver, mais ácido é o solo, tá? Então, quando eu tenho alumínio e esse alumínio ele vai para a solução do solo, onde ele encontra água, ele vai formar esse hidróxido aqui e vai liberar isso daqui. Então, para cada alumínio vai liberar 3H+ desse daqui, ó. Então, por isso que a gente fala que é uma acidez potencial. Então, a gente também, isso daqui é uma coisa ruim também. E a acidez do solo, ela traz alguns problemas. Qual que é o principal problema? O principal problema é que um solo mais ácido, os nutrientes, olha só, os nutrientes que estão no solo mais ácido, eles não ficam disponíveis para as plantas. Não basta o nutriente estar lá no solo bonitinho. Você tem que deixar esses nutrientes disponíveis numa forma química que a raiz consiga absorver. Dependendo da forma química, ela não consegue absorver. E se o solo tiver mais ácido, mesmo estando adubado esse solo, a planta não consegue absorver. Então, essa acidez, ela tem que ser neutralizada para você tirar essa intoxicação aqui do alumínio e também diminuir esse problema de disponibilidade de nutrientes. Assim você consegue também ter uma adubação mais eficiente. Às vezes a pessoa coloca um adubo lá, que pagou caro pelo aquele adubo, gastou energia colocando aquele adubo ali, trabalhou, pagou hora para alguém, né, colocar aquele adubo ali, mas aquele adubo ele não vai ser tão eficiente no solo quanto se não tivesse essa acidez. Então, às vezes, você retirando essa acidez primeiro e depois colocando o seu adubo, vai ser melhor custo-benefício, porque vai ser mais eficiente a sua adubação, porque os nutrientes eles vão ficar mais disponíveis. E essa acidez do solo, vocês já viram que ela não é tão boa,
Mas ela só é proveniente do alumínio que está no solo? Não. Além do alumínio que está lá no solo, principalmente nos solos tropicais, existem outras fontes de acidez no solo. O solo ele sempre tende a ir se edificando ao longo do tempo. Então veja, por exemplo, o CO2, né, o gás carbônico, ele já está na atmosfera. E ele também fica um pouco, uma quantidade também difusa, principalmente nas primeiras camadas do solo. O solo ele é formado por uma parte líquida, sólida e gasosa. Então nessa parte gasosa, que é ocupada pelo ar ali nos poros do solo, também vai ter oxigênio, vai ter CO2. E o CO2, o gás carbônico, quando ele entra em contato com a água que está lá na solução do solo, naquela aguinha, o que ele vai acontecer? Vai gerar mais desse H+, que é o que dá acidez ao solo, mais ácido carbônico, tá? Então também é um fator de acidificação. Outro fator de acidificação são alguns tipos de adubo que a gente joga muitas vezes, né? Então, para você plantar, você tem que fazer adubação. E a escolha desse adubo pode também acidificar. Existe um adubo que é solúvel, que não é recomendado na agricultura orgânica, mas que é muito utilizado, é o sulfato de amônio. O sulfato de amônio é um produto industrializado que é rico em nitrogênio, que é um dos nutrientes que a planta mais precisa. Então, quando você utiliza o sulfato de amônio, então é essa fórmula aqui, ó. Quando ele entra em contato com a água da solução do solo, vai gerar o quê? O nitrogênio aqui que a planta precisa, mais o H+ aqui, ó, que é o que gera acidez, tá? Mais o sulfato. Também vai gerar acidez. Então, dependendo da escolha do adubo que você utiliza, também gera acidez. E outra coisa também que gera acidez é a matéria orgânica do solo. O solo, ele tem matéria orgânica, então todo o material orgânico, folha, galho, esterco que você coloca, que vai se decompondo ali no solo, ele vai virando uma matéria orgânica que tem uma característica por ser partículas bem pequenas, escuras, pretas, que dá aquela cor mais escura no solo. Então essa matéria orgânica, ela também tem alguns radicais, né? Por exemplo, esse daqui, ó. Que em contato com o oxigênio, quando ela encontra o oxigênio, uma partinha da matéria orgânica, ela vai dar origem ao nitrato aqui, que é o que a planta vai absorver. Algumas absorvem nitrato, mas o H+, olha quanto H+. Então, a própria decomposição da matéria orgânica também vai gerar acidificação. E quando a planta, né, ela tá ali no solo, as raízes estão ocupando aquele solo, a própria raiz da planta, ela exuda, ela solta alguns ácidos orgânicos. Então, aqui eu tenho a raiz, né? Em torno dela aqui, ó, fica uns exudados, assim, que são ácidos orgânicos. E esse ácido orgânico também gera uma acidificação aqui na rizosfera. A rizosfera é o local onde as raízes estão habitando, aqui esse mundinho, né, próximo aqui às raízes. Então, as raízes também acidificam, tá? E outra coisa é a perda de cálcio e magnésio. Então, se eu tenho muita lixiviação, tá lavando meu solo ali com chuva, com irrigação, e eu tô perdendo, né, o cálcio e o magnésio, que são nutrientes essenciais, são minerais essenciais que estão ali no meu solo, quando eu perco o cálcio e o magnésio, alguma coisa tem que repor isso na solução do solo. Quem que vai repor? É o alumínio, tá? É aí que o alumínio entra na jogada. E quando ele entra na solução do solo, vocês já viram que ele entra e ele vai liberar os H+ lá, tá? Então ele vai liberar também, vai acidificar. Então existem várias fontes de acidificação no solo e é um processo contínuo, por isso que uma vez que você neutraliza o solo,
Você tem que sempre continuar neutralizando, porque é um processo contínuo de um solo. E como que é feita a análise desse pH do solo? Se é tão importante a gente saber se o pH do nosso solo está ácido, se não está ácido, como que é feito essa análise? Então existem métodos padronizados que são feitos em laboratórios. Você envia uma amostra do seu solo e lá no laboratório esse solo ele vai ser colocado numa solução de cloreto de cloreto de cálcio, vai ser agitado, tem o tempo certo, a quantidade certa, a diluição certa. E depois, usando um aparelho que chama pH-metro, que ele é inserido aqui dentro dessa solução, ele vai fazer a leitura do pH. Vai dar o resultado lá, se o pH é 3, 4, 5, 7, já vai sair lá o resultado, tá? Então, para vocês terem uma noção de escala, né? Quanto à acidez, se a acidez está menor que 4,3, a gente diz que é uma acidez muito alta. Se essa acidez está entre 4,4 e 5, é alta. Uma acidez média ela vai estar entre 5,1 e 5,5. Acidez baixa, 5,6 a 6 e muito baixa, acima de 6. Então essa aqui é a escala para a gente ter referência da acidez do nosso solo. Então, existe o método padronizado, feito em laboratório, para saber qual que é a acidez, o pH do seu solo. E qual que é o pH ideal que a gente tem que deixar o nosso solo? O ideal é que o solo esteja no pH entre 5,5 até 6,5. Nessa faixa aqui ideal, todos os nutrientes vão estar disponíveis para as plantas. Todos esses minerais aqui que são essenciais, que a gente tem 13 minerais que são essenciais para as plantas, eles vão estar numa forma química que as raízes conseguem absorvê-los. Então, isso daqui é o ideal. Mas Mariana, o meu solo, ele tá abaixo de 5,5, ele tá com uma certa acidez. O que acontece com isso? Se o seu solo tiver tendendo a ser mais ácido, né, menor que 5,5, fora dessa faixa ideal, o que vai acontecer? Você vai ter muito alumínio, ferro, cobre, manganês e zinco. Mas dos outros nutrientes você não vai ter em grandes quantidades disponíveis. Então, você vai ter a acidez potencial e a toxicidade do alumínio aqui nas suas plantas, vai ter ferro, alumínio, cobre e manganês que são essenciais, que são bons, mas em compensação você não vai ter os outros. E a gente tem que deixar um cenário, né, equilibrado para que todos que são essenciais estejam disponíveis para as plantas. E se o solo estiver acima de 6,5, com o pH acima de 6,5, o que vai acontecer? Alguns nutrientes vão ficar em grandes quantidades, né? Vai ficar bem disponível, que vai ser ótimo. Ó, vai ter molibdênio, cloro, manganês, cálcio, potássio, legal, né? Mas os demais não vão estar tão disponíveis para as plantas. Então, se eu adubei com outros nutrientes que não são esses, eu não vou ter uma eficiência nessa adubação. Eu vou gastar dinheiro à toa. E a minha planta ela vai sentir isso. Então, por isso, o ideal é a gente deixar nessa faixa de pH para que tenha um equilíbrio no solo. Então, nessa faixa, todos os nutrientes que são essenciais, eles vão ficar disponíveis para as raízes poderem absorver. Então, veja só, todos estão. Então, esse daqui é o cenário ideal. Ah, Mariana, já sei então. Eu vou comprar um pH-metro na internet que eu vi e vou lá medir no meu solo para ver se o meu solo está nessa faixa ideal aí entre 5,5 ou 6. O que você acha? Eu sempre recebo essa pergunta. Até dos meus alunos, eles mandam para mim, Mariana, eu vou comprar um pH-metro aqui. E tem pH-metros que são caros, tá? Tem de 50, tem de 30, mas tem de 700, tem de R$2.000. Eu falo, não, esquece, vou te explicar por que você não deve comprar um pH-metro de solo. Porque todo mundo vai achar, é óbvio, né? Já que tem que ser um pH ideal,
Então, eu vou pegar um pHmetro, vou colocar lá no solo e ele vai me dar um valor. Se é 4,5, se é 5,5, se é 6,5, não é? Seria bom, né? Porém, essa leitura feita diretamente no solo, não é sabido se existe uma correlação com essa análise que é feita no laboratório, que é uma análise padrão. Então, será que esse 4,5, 5,5, 6,5 feito por esse método é igual àquele 4,5, 5,5, 6,5 feito no laboratório, onde tem o tempo de agitação, é colocado uma solução, tem o tempo que você precisa guardar para a solução decantar para depois você ler no aparelho? Será que é a mesma? O mesmo resultado? São equivalentes, né? E outro problema. Depois que você viu que o seu solo, vamos supor que esteja lá 4,5, o que você vai fazer com esse resultado? É isso que eu falo para eles. O que você vai fazer a partir do momento que você sabe que o seu solo pH tá baixo? O que você vai fazer com essa informação? Né? Eu falo para eles que não adianta saber, mesmo estando certo ou está errado, não adianta saber se você não sabe o que fazer com essa informação. Você vai saber calcular uma necessidade de calagem? Você vai saber calcular quanto que você tem que colocar de corretivo nesse solo? Provavelmente não. Então não adianta você comprar, gastar dinheiro com um equipamento desse daqui, se você não vai ter um resultado prático com isso. Por quê? Olha só. Para você neutralizar a acidez do solo e deixar naquela faixa ideal, a gente precisa usar corretivos de solo. Então, são produtos que a gente aplica, que a gente coloca no solo e que ele vai elevar o pH. Aqui no Brasil, nossos solos são praticamente, sempre tendendo à acidez. Então, aqui a gente corrige para elevar. Se fosse num país que fosse de clima temperado, que tem outra composição, talvez lá exista a necessidade ou não precisa fazer correção, ou então muitas vezes o pH é tão alto que tem que abaixar, tá? Então, gente, existem vários tipos de corretivo de solo. O corretivo mais comum, mais usado é o calcário, tá? Calcário é um pó de rocha, então é uma rocha moída bem fininho mesmo, que é aplicado no solo para fazer essa correção. Então tem calcário dolomítico, que é o mais utilizado, calcítico, magnesiano, dolomítico, tem vários tipos. O que vai diferenciar entre um e outro é a quantidade de magnésio, tá? Então, o calcário, além de corrigir o pH, ele também fornece magnésio, que é o que vai dar essa denominação aqui, e vai fornecer também o cálcio. Então, ele serve para isso, fornecer cálcio e magnésio, e se ele é um corretivo, todo corretivo tem que corrigir pH. É isso que torna ele essa classificação de corretivo. Existem também outros tipos de corretivo. Existem os óxidos, óxido de cálcio e magnésio. Existem, por exemplo, que muitas pessoas usam em cultivo doméstico, que é a casca de ovo. A casca de ovo, ela é rica em carbonato de cálcio. Então, esse carbonato de cálcio, se ele for bem fininho, também vai ter essa função. Ele também consegue corrigir o solo. A diferença entre a casca de ovo e o calcário dolomítico é que a casca de ovo ela não vai ter o magnésio, Ela não é uma fonte de magnésio, ela só tem cálcio, então não teria o magnésio. E por a gente fazer de modo mais caseiro, por mais que bata no liquidificador, por mais que não sei o que, a granulometria dela não é tão fininha. Então, o calcário ele já é uma reação lenta no solo. A casca de ovo, por ser uma partícula um pouco maior que o calcário, é mais lento ainda. Então ele tem um poder menor de reação no solo. E agora também existe aí o calcário líquido, tá?
Eu estou recebendo muita pergunta sobre o calcário líquido, se ele é eficiente, se pode ser utilizado no lugar do calcário dolomítico. Então, eu pesquisei bastante sobre esse assunto e eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre ele, se é bom, se não é, tá? Aqui se vocês devem usar ou não. Então, existem vários tipos de corretivo de solo para você neutralizar. E como é que vocês vão saber quanto que tem que jogar, né? Como é que a gente faz esse cálculo? Olha só. Então, para corrigir o pH do solo, deixar ele na faixa ideal, 5,5 a 6,5, a gente tem que saber qual que é a quantidade que a gente precisa aplicar. E para isso existe uma fórmula que chama cálculo de necessidade de calagem. Então, existem várias fórmulas, vários métodos para calcular a necessidade de calagem. Então, por exemplo, o estado de São Paulo utiliza essa fórmula aqui, que a gente chama de saturação por bases. Então, a gente vai fazer o cálculo de São Paulo utilizando essa fórmula aqui. Mas Minas Gerais, por exemplo, utiliza outra forma aqui. Aí vai ter o Rio Grande do Sul, Paraná, utiliza outro. Então, tem várias formas da gente fazer o cálculo de necessidade de calagem. Por que que cada estado, cada lugar, cada região aí tem o seu? Porque isso aqui vai depender muito do tipo de solo, do tipo de cultura que você vai usar. Então, depende muito, tá? Então, dependendo da sua região, é um ou outro. Então, por exemplo, aqui, ó, em São Paulo, né? Em São Paulo, você vai levar em consideração, para fazer o cálculo da necessidade, um negócio chamado CTC. O que é isso, CTC? Chama capacidade de troca de cátions, tá? É uma abreviação. Então aqui, quando a gente faz uma análise de fertilidade do solo, que é uma análise feita em laboratório, onde você pega uma amostra, manda para o laboratório, e o laboratório manda o resultado mostrando todos os minerais que tem naquele solo. Então ali vai sair quanto que tem de cálcio, de magnésio, de potássio, quanto que tem de alumínio, qual que é a acidez do solo. Então vai ter várias informações. Então se você juntar essas informações, a gente chama de CTC. E o V, o que é esse V aqui? Tá vendo? Esse V1 e V2. V2 é o que a gente quer e o V1 é a soma. Então, o que tem no seu solo já de cálcio, magnésio e potássio? Então, eu sei o que tem no meu solo e aqui eu ponho o que minha cultura quer. Se minha cultura quer um V% de 80%, de 70%. Então, isso aqui leva em consideração a necessidade da cultura em questão. Tudo isso daqui você vai dividir, né, pelo PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. Cada corretivo de solo vai ter o seu PRNT, que quem vai fornecer isso é o fabricante. Então você vai comprar o calcário dolomítico da marca lá Diamante. Vai ter escrito lá no rótulo se o PRNT dele é de 70, 80, 100. Então, cada produto tem o seu. Então, veja, não é somente o valor do pH que a gente usa. Ah, meu pH tá 4,5. Se o pH tá 4,5, você faz o quê com essa informação aqui? Tá vendo que você precisa de muito mais informação para calcular algo assim? Você precisa não só do pH, mas também quanto que tem de cálcio, magnésio, potássio, alumínio, qual que é o produto que você vai usar, qual que é o PRNT. Então veja, e todos eles precisam de alguma informação que não dá naquele aparelhinho que vocês querem comprar, tá? Por isso que eu nunca recomendo que compre, porque ele não vai ter a eficiência no cálculo de necessidade de calagem. Então é assim que a gente faz. Agora veja essa outra forma aqui da gente calcular a necessidade de calagem. Vai levar em conta a quantidade de alumínio só, né? Agora olha essa parte aqui, ó. Então aqui a gente vai ter, levando em consideração o alumínio, cálcio, magnésio, mas vai ter também qual que é o teor de argila do seu solo, se é mais argiloso, se é menos argiloso, porque isso vai influenciar na quantidade que você tem que jogar lá, tá? E você também pode fazer uma curva de incubação. Então, a curva de incubação é quando você pega vamos supor, várias amostras de meio quilo, coloca tudo num saquinho.
Então, no primeiro saquinho você coloca o equivalente a 1 tonelada por hectare, no segundo você coloca 2, vai colocando várias doses crescentes. E depois você vai medindo o pH de todas, depois de um tempo de reação, e você vai ver, você vai criar uma curva, tá? E essa curva vai ter uma equação. Então, essa vai ser a equação do seu solo. Então, você vai ter a sua equação certinha aqui, que dá para você calcular qual que é o pH, quanto que você tem que jogar para chegar no pH que você deseja. Só que não leva em consideração nenhum tipo de necessidade da cultura. Isso daqui é só para atingir o pH do solo, tá? Então, veja só. O ideal para a gente saber, para calcular mesmo a necessidade de calagem, né, fazer essa correção corretamente, primeiro, a gente tem que saber essa acidez potencial, que é muito importante, que é gerada principalmente pela quantidade de alumínio que tem no nosso solo. Depois, a gente também tem que saber qual que é o seu tipo de solo, se é mais arenoso, mais argiloso, porque isso vai influenciar na quantidade de calcário ou de qualquer outro corretivo que você tenha que jogar. E também você tem que levar em consideração a necessidade da sua cultura. As hortaliças, elas vão precisar de mais, de menos, porque você está fornecendo cálcio e magnésio também, além de fazer a correção. Então você tem que considerar isso, além de que o produto que você vai usar, qual que é o poder real de neutralização deles. Ó, por exemplo, aqui eu tenho um calcário PRNT 70, calcário 100, os óxidos 180. Então, e aí vai indo, cada um vai ter o seu. Agora veja, você acha que esse daqui que tem esse poder de neutralização, eu vou usar a mesma quantidade que esse aqui que é menos, que tem menos poder de neutralização? Não, né? Esse daqui não parece ser uma coisa mais concentrada, mais forte do que esse? Então tudo vai depender. Então às vezes meus alunos falam, Mariana, eu posso, ao invés do calcário, eu posso usar os óxidos? Eu falo, pode sim, mas tem que usar em outra dose. É totalmente diferente, apesar de ter o mesmo objetivo. Então vocês estão vendo, gente, que a agricultura é uma coisa que é simples, mas não é fácil. Você tem que ter esse conhecimento. Olha quanta coisa que a gente acabou de ver aqui, que tem diferentes produtos, que cada produto tem o seu poder de neutralização, que existe uma acidez não só ativa ali, mas existe uma acidez potencial. Olha quanta informação sobre química do solo, sobre física do solo. Então veja, existe uma forma, né, mais fácil, que uma análise de fertilidade do solo para gente que é de uma área pequena, que é para produção doméstica ou um pequeno produtor, muitas vezes é inviável a gente ficar fazendo análise de solo a cada novo plantio, não é verdade? Além do custo, tem o tempo que seu solo fica lá parado, esperando aquela análise chegar para você. Então, existe um jeito da gente fazer essa correção sem precisar dessa análise de fertilidade do solo, que muitas vezes é inviável, sem ter que fazer essas contas e essas fórmulas doidas aí, que muitas vezes é difícil para a maioria e também às vezes torna o negócio mais, não vou fazer isso não, não, e aí já viu um probleminha, já desiste ali, né? E também sem precisar desses equipamentos aí que você vai gastar sem ter retorno. É um investimento que não tem retorno. Então, quando eu comecei a produzir o meu próprio alimento aqui na minha casa, eu comecei a me deparar com essas grandes dificuldades. Porque eu, como agrônoma, eu sabia que eu precisava de uma análise de fertilidade, mas eu comecei a ver que aqui era inviável fazer a cada novo cultivo uma análise. Então, eu precisei criar uma metodologia, eu precisei chegar num valor que atendesse à minha necessidade, que eu conseguisse fazer essa correção no solo, de modo que eu não errasse nem para mais, nem muito para menos, e produzir bem durante todo o ano. Até que eu fui pesquisando, e eu consegui chegar numa fórmula onde, usando o calcário dolomítico, porque na minha opinião é a melhor forma, porque o custo não é alto, ele fornece cálcio e magnésio,
Além disso, ele também ele tem uma boa reação no solo, ele vai fornecer bem, ele vai ter uma neutralização boa, diferentemente, por exemplo, do calcário líquido. Esse calcário líquido que eu estou pesquisando aí agora para responder para os meus alunos que eles estão interessados nisso, todos os trabalhos científicos, né, que eu pesquisei não tiveram bons resultados, tá? Então é uma coisa que eu não recomendo. Muitas pessoas estão usando, mas ainda sem o aval da ciência agrícola. A ciência agrícola, todos os experimentos mostram que não é a mesma coisa, que não tem bons resultados. Já os óxidos, eles têm bons resultados, mas é um produto muito mais caro e mais difícil de achar, né? E o ideal, então, é você usar esse calcário dolomítico, eu sempre recomendo ele, e usar doses baixas frequentemente. E também, dependendo do seu tipo de solo, se for um solo mais argiloso, você vai aumentar um pouco, e se for um solo arenoso ou mais textura média, você mantém essa dose. Mas se é um solo mais argiloso, requer um pouco mais de calcário. Porque o solo mais argiloso ele tem uma capacidade tampão. O que é isso? Por ele ser partículas mais fininhas que a argila, ele consegue absorver mais partículas de calcário. Então ele retém mais isso. Então você tem que aumentar a dose para perder um pouco daquela força de retenção e aí sim esse calcário ficar disponível para poder fazer as reações, tá? Então o segredo é esse, ó. Calcário dolomítico, dependendo do seu tipo de solo, então conhecer o tipo de solo, doses baixas e reaplicando anualmente. Então, para hortaliças, isso tem dado super certo sem toda essa parafernália aqui. Aumenta a eficiência da adubação, melhora a produtividade, o seu solo fica muito melhor. Então, resumindo, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o seu solo. Qual que é a textura do seu solo? Você sabe qual que é a textura? Se é um solo mais argiloso, mais arenoso, textura média. Já viu falar disso? Textura média? Pois é. Então veja, a ideia é essa. Aplicando pequenas doses, então vamos supor que o seu solo estava aqui mais ácido, eu fui e apliquei. No primeiro ano, né, eu estava aqui mais ácido, primeiro ano ficou aqui. Não atingiu o ponto que eu queria ainda. Aí no segundo ano, já deu uma melhorada. No terceiro ano, até que chega uma hora que ele fica estável e ele se mantém nesse pH. Você consegue atingir um equilíbrio. Então, se você começa jogando pouco e sempre você vai ter maior chance de sucesso. Agora, se você jogar muito, aí seu pH tava lá, de repente já foi pro 7 porque você jogou muito, para você baixar depois esse pH é super complicado, tá? Sempre eu falo que quando a gente não tem análise de fertilidade, é melhor a gente errar para menos do que para mais. Se eu coloco uma dose menor, eu consigo ver através de alguns sintomas nas minhas plantas se meu solo está ácido. Eu consigo ver através de algumas plantas invasoras daninhas se meu solo está ácido. Então aí eu posso corrigir. Agora corrigir do mais para menos já é bem difícil, tá? E quando o solo está muito assim básico, pH maior que 6,5, 7, 7,5, começa a dar muita deficiência nutricional daqueles nutrientes que eu falei lá, principalmente o manganês, zinco, começa a faltar, tá? Então, gente, veja só. Vocês viram isso nessa aula de hoje e na próxima aula eu vou ensinar vocês a verem a textura do solo. Eu não falei para vocês que a textura é importante para a gente fazer a correção? Vou mostrar para vocês o que é a textura de solo, como que essa textura interfere na sua produtividade e também como que você vai saber qual que é a textura do seu solo. Vou ensinar aqui um testezinho rápido, manual, que você pode fazer no campo aí, para você aprender a fazer a textura, saber qual que é a textura do seu solo, tá bom? Então agradeço a todos por mais essa aula. Se você gostou, comenta se você gostou aí, se não ficou alguma dúvida, alguma coisa, se eu fui clara ou se foi um conteúdo aí muito aprofundado, que ficou confuso.
para eu ter esse feedback de vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!